eu sou a Franciele. E eu sou a Rosângela. E está começando mais um Das Duas Cast. Aproveitando, nos siga em todas as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Spotify e YouTube. E lá no YouTube, por favor, gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nada. Tudo em primeira mão, se você tiver inscrita no nosso canal e com o sininho ativado, tá bom? E hoje a gente vai começar conversando aqui com a Rosângela. Então a gente vai saber toda a história empreendedora da vida dela, desde quando ela começou. Gente, a Rosângela tem 43 anos, com essa pelinha de 20, tá bom? Tem 2 filhos, é casada há 22 anos com tesourinho. E aí, a gente vai começar hoje sabendo de tudo da vida dela. E nesse programa, você vai ter insights de uma história empreendedora, tá bom? Com uma família incrível que eu pude conhecer. Vamos lá, Rosângela? Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui hoje, né, Franciele, para mais um episódio do nosso podcast, das Duas Cast, né? E só reforçando, pessoal, nos sigam, nos acompanhem, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E tô muito feliz de poder iniciar essa maratona com a Franciele, de contar a minha história. Acho que o podcast foi criado pensando muito nisso, né, Fran? Em podermos compartilhar a nossa história. Porque quando eu assisto vários podcasts, eu olho aquelas histórias e aquilo me inspira de uma tal forma, aquilo me motiva, aquilo me dá uma energia. E acho que o podcast, ele é muito isso. Se a pessoa está precisando de um insight na vida dela, é só ela acompanhar um bom podcast, no caso das Duas Cast. E se inspirar em histórias reais, de pessoas reais, né? Então, como somos nós, empresárias, a Rosângela é mãe. Então, pessoas reais mesmo, que você pode saber aí da nossa vida, nos acompanhando nas nossas redes sociais particulares. Então é isso, Rosângela, como tudo começou na sua vida? Na última vez, né, no nosso primeiro episódio, eu falei sobre uma história bacana. E foi muito legal, porque tivemos já muitas visualizações. Graças a Deus, foi um sucesso aí o nosso primeiro episódio. E teve uma pessoa, olha que legal, eu contei a história de como eu tive o primeiro contato, né, como empreendedora, com trabalho para ganhar meu próprio dinheiro, que foi na cidade de Açaí, juntando latinha, que tinha uma pessoa lá que tinha o ferro velho que motivava a gente. E uma pessoa que assistiu me falou assim... na hora, eu não me lembrei o nome da pessoa que era dona desse ferro velho. E ela me mandou o nome dele, que é o Seu Vavá. Seu Vavá, se você chegar a assistir esse vídeo, por favor, vem aqui falar sobre a sua história, que vai ser muito legal te receber aqui. E ele tá firme e forte até hoje e mantém ainda o ferro velho, porque ele não conseguiu se aposentar. Então, pra você ver que bacana, né? E a pessoa realmente falou, nossa, Rosângela, é verdade. Ele fazia muito isso lá e esse foi meu primeiro contato. Mas, falando um pouquinho de mim, pessoal, eu sou a Rosângela, sou casada há 22 anos, tenho os 2 filhos, Guilherme com 19 anos, Murilo com 14 anos, tenho uma nora, Lavínia, com 18 anos e tenho um pet, que é a Luna, com 2 aninhos ali. E a minha história é assim, uma história real mesmo, uma história simples eu vejo que eu consegui me superar e principalmente superar os desafios que a vida me deu. Eu nasci numa família muito simples. Nunca tive, assim, meus pais nunca tiveram herança de nada. Tudo que a gente conquistou foi com trabalho. E a minha mãe foi um grande exemplo para mim. Minha mãe foi um grande exemplo de força, de determinação e de coragem. E ela me falou muito isso, esses dias a gente estava conversando e ela me falou assim... Você sempre teve muita coragem, tudo na sua vida, você sempre teve muita coragem. E até é uma frase que eu quero começar contando essa história para motivar você. Tenha coragem. E o que é coragem, gente? É sinônimo de não ter medo. Não ter medo de nada. E realmente eu nunca tive medo de nada. E é muito engraçado que essa frase, não tenha medo, ela foi citada na Bíblia 365 vezes. Isso quer dizer que todo dia Deus deixou essa mensagem para você.
Não tenha medo, porque o ano tem 365 dias e ela está 365 vezes na Bíblia. Não tenha medo. E isso é o sinônimo de tenha coragem, não ter medo. E eu tomei muito isso pra mim na minha vida. Então, meu primeiro contato lá atrás foi com essa catando latinha. Depois eu fui ser babá. Depois eu fui ter meu primeiro emprego de carteira assinada já com 14 anos, numa loja de móveis, na cidade de Açaí, trabalhando para uma família de japoneses, né? O pessoal bem, assim, conservador. Realmente, pessoal que veio do Japão, oriental mesmo, colono mesmo. Então, assim, bem diferente da nossa cultura. E foi, assim, foi um aprendizado pra mim. Ali eu vivi muitas coisas ainda com 14 anos e trabalhei acho que quase 2 anos ali. E realmente eu tive uma experiência, assim... Gente, todas as experiências, não importa o que você passa, a dificuldade que você vai passar... Todas as experiências você vai tirar algum crescimento, algum aprendizado e muita coisa positiva. Não foque nas dificuldades, não foque nas coisas ruins, porque elas também são para você aprender. Para te mover, para te tirar da sua zona de conforto. Porque quando você passa por um processo ruim, você olha para ele e fala, não, eu não quero isso para minha vida. Então o que você vai fazer? Você vai buscar mudar, você vai buscar se movimentar, você vai buscar sair da sua zona de conforto, porque querendo ou não, ali é a sua zona de conforto, porque tá tudo ok. E então eu fui trabalhar depois no mercado. Então ali no mercado eu trabalhei como promotora de vendas muitos anos. E como falei, Açaí é uma cidade colonizada por japoneses. Também os proprietários eram japoneses. E esse pessoal ensina muito pra gente, sabe? Muito mesmo. E aí trabalhei ali algum tempo. Aí eu fui embora de Açaí, morei em Biporã um tempo. Trabalhei no mercado também, depois comecei escritório de contabilidade, tudo como CLT. E conheci o meu esposo, o Valdinei, estou casada com ele há 22 anos, ele tem 48 anos. A gente se conheceu, a gente começou a namorar. E aí eu fui embora, eu me casei com ele, ele morava em Rolândia. E aí sim começou a minha jornada em Rolândia. Eu fui embora pra Rolândia quando eu me casei com ele. Lá também iniciei trabalhando no escritório de contabilidade. E depois disso, eu trabalhei 1 ano no escritório de contabilidade. E a gente decidiu ter filho. Foi quando a gente decidiu ter o nosso primeiro filho. E eu engravidei. E logo em seguida eu perdi meu primeiro bebê. Mas a gente queria muito ter filhos, então eu procurei um médico, fiz um tratamento ali de 6 meses e engravidei novamente do Guilherme, que hoje está com 19, faz 20 agora nesse mês de junho já, dia 16 de junho ele completa 20 anos, então há 20 anos atrás isso, né, então engravidei do Guilherme. E eu decidi sair do meu trabalho para poder ter uma gestação tranquila. Porque quando você trabalha, você tem o compromisso do trabalho, você tem que honrar o seu trabalho. E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o meu currículo. Então, eu não queria que a empresa tivesse nada para falar negativo da minha pessoa. Porque você nunca sabe o que vem pela frente. O que acontece no passado, você não consegue mudar. Isso já aconteceu. Não tem como você mudar o passado. O que você faz hoje, aí sim, você pode fazer diferente. E o que vem pela frente, o futuro, você não sabe. Pode ser que você consiga estar aqui para fazer algo diferente, para mudar alguma coisa, mas pode ser que não. Então, o seu legado sempre será com base no seu presente. Então, faça diferente hoje. Então, eu resolvi sair para engravidar e ter uma gravidez tranquila, sem ter que ficar me preocupando, ficar levando todo dia um atestado, ficar causando problema para a empresa. Então eu resolvi sair. E na época o Valdinei trabalhava para uma empresa e ele tinha condições, né, de sustentar a casa sem que eu precisasse trabalhar fora. E aí tive o Guilherme, mas quando você tem na veia, né, aquela coisa de ativa, de independência. Então eu não gostava muito de ficar em casa e também ver ele lutando sozinho. E a gente sempre teve a ambição de estar melhor cada dia, de oferecer oportunidades diferentes para os nossos filhos, para o meu filho no caso. Talvez oportunidades que ele não teve, que eu também não tive. Então foi aonde eu resolvi, o Guilherme tinha 1 ano e meio, eu resolvi voltar a trabalhar. E aí, onde eu consegui o trabalho na Pado, que eu comentei também no nosso primeiro episódio. Trabalhei lá. E lá realmente foi uma escola pra mim. Lá eu aprendi muito. E assim, muita coisa eu utilizo hoje nas minhas empresas, coisas que eu aprendi lá. E o Guilherme tinha 1 ano e meio, isso já faz 18 anos, né? E
Então, eu trabalhei na Pado um período. E aí, eu resolvi ter o Murilo. Aí, eu saí de novo e fui viver minha gravidez. Tive o Murilo. E aí, eu fiquei sendo do lar depois que eu tive o Murilo. Porque daí, com 2 crianças, já ficava mais difícil, né? O Guilherme tinha 5 anos. Aí, veio o Murilo bebê e tal. Então, isso, eu falei, agora acho que eu prefiro, vou dar um tempo maior. E passei a ser realmente do lar. Então, só cuidar dos filhos, cuidar da casa, ajudava ali a administrar as contas da casa. O Valdinei nunca se preocupou com isso, com a administração da casa, realmente foi sempre eu. Ele só se preocupava em trabalhar, o resto era eu que administrava. E foi muito interessante que eu fiquei em casa por 7 anos, mas aí você começa, eu com 36 anos para 37 anos, aí aquilo começou já a me incomodar. Eu não posso ficar parada pro resto da vida. E uma coisa que eu me preocupava muito, porque depois que você tem filho, aí a sua preocupação não é só você. Você se preocupa muito com os filhos, né? E aí veio aquela preocupação, tipo, o que acontecia? O Valdinei, ele trabalhava numa empresa fazendo a parte de compras. Então, ele era comissionado. Então, ele tinha um salário muito bom. Ele era muito bem remunerado nessa empresa. Mas aí, o que acontecia? Eu me preocupava, falava, peraí, meu marido trabalha como comissionado. Se amanhã ou depois acontece alguma coisa, eu com 2 filhos para criar, a gente tem um padrão de vida, né, bom, como eu vou manter isso? Porque se ele chegar a faltar, porque, gente, a gente tem que pensar nisso. Com certeza. Né? A gente tem que pensar, porque isso é uma coisa que faz parte da vida. Isso vai acontecer em algum momento. Você só não sabe qual é o momento, mas que vai acontecer, vai. E então eu me preocupava muito com as 2 crianças e se ele viesse a faltar. E tipo, a gente tinha um padrão de vida e como eu manteria aquilo, porque a gente sabe como é no Brasil, uma pensionista é 1 salário, 2 salários mínimos. Não pagava nem a parcela da minha casa, gente. Então aí você começa a se preocupar com isso. Você tem filho em colégio particular, então você começa a se preocupar. E aí foi onde eu comecei a pensar como eu vou sustentar esse padrão de vida, como eu vou sustentar meus filhos se amanhã ou depois o meu marido faltar. E aí eu comecei a pensar em alguma coisa. A minha mãe tinha uma casa com toda dificuldade, minha mãe sempre trabalhou, eu já comentei, como faxineira. Então, eu queria te perguntar, a sua família não foi uma família de empreendedor, nunca foi uma família, sempre foi uma família CLT, que trabalhou para o outro. Exatamente. Você nunca teve no seu sangue, da sua eu tenho que, assim, não, porque meu pai tinha um comércio, então eu já sou do comércio. Não, você não, meu pai nunca teve um histórico de... Não, meu pai, ele trabalhou como padeiro. E ele era funcionário de CLT. Depois ele saiu e ele foi ser proprietário de uma máquina de arroz. Lembra que eu comentei que, tipo, ele não tinha... Na época, os arroz não vendiam no mercado, vendia a granel em máquina de arroz. Vinha o arroz com a casca, aí ele fazia o processo de limpar, né? E aí vendia a granel. Então ele tinha o negócio dele. Tinha o negócio dele. E a minha mãe, ela trabalhava como faxineira, zeladora no banco. Geralmente ela trabalhou bastante no Banco Bradesco, no Banco do Brasil. Trabalhava nessas empresas terceirizadas só relacionado a isso. Mas uma coisa que eu tinha até, que eu vim pensando... Gente, de onde que eu tenho esse sangue empreendedor, né? Mas o meu pai tinha máquina de arroz. E a minha mãe, naquela época, não tinha quase, tipo, que nem hoje a gente tem muita loja, tipo, Boticário, por exemplo. Naquela época quase não tinha isso. Era a revistinha da Avon. Isso aí. Minha mãe revistinha da Avon. Exatamente, minha mãe vendia Avon. Gente... Olha que legal, né? Eu fiquei pensando, vinculando todo o meu passado ao meu presente. E a Avon era a revistinha da Avon. Como que vendia? Porta a porta. Visitando as pessoas, levando as revistinhas. A minha mãe vendia roupa usada, que naquela época era muito difícil para comprar roupa nova, né? Era caro, então vendia roupa usada. Então minha mãe era vendedora também, além de ter isso aí. Então ela complementava a renda com a revistinha do Avon e ainda vendia roupa usada. Então você já tem um histórico. Você já viu lá, né, seus pais. A batalha. Sim. A batalha. E aí... Eu pensei, acho que isso foi uma coisa que aflorou também, né? Tipo, minha mãe, eu nunca vi minha mãe parada esperando tudo pelo meu pai. Então, eu sempre vi ela na batalha. Tipo,
além dela fazer faxina, de ser zeladora, ainda chegava dia de sábado, que talvez ela podia descansar, ela catava a sacolinha de roupa usada, as revistinhas do Avon e saía de porta a porta vendendo. E é muito engraçado que às vezes ela visita esse pessoal que ela vendia antigamente, e ela sempre me fala, eu fui visitar tal pessoa, perguntou de você, que eram as pessoas, que eram as clientes dela, antigamente. E eu, com essa preocupação, eu resolvi, tinha uma casa que ela vendeu, que meu pai faleceu, ela teve um segundo casamento, e ela resolveu vender a casa, que era herança do meu pai, e dividir entre os filhos. E eu peguei a minha parte e falei pro Valdinei, falei, eu quero abrir um negócio pra mim. Algo que dependa dos meus braços, que não dependa de ninguém, que seja meu. E que, se for o caso, que meus filhos possam tocar, se eu vir a faltar, coisa do tipo. E aí eu fiquei pensando várias coisas que eu pudesse montar. Ou, sei lá, eu pensei numa franquia, Chiquinho Sorvete, pensei várias coisas. Só que eu não queria algumas coisas. Por exemplo, não queria nada que mexesse com dinheiro. Porque eu sempre tive a ambição de crescer. Eu sempre queria crescer. E para você crescer, você tem que ter alguns cuidados. Então, eu queria delegar, porque eu acho que quando você delega, você sai da sua zona de conforto, você tem a oportunidade de crescer e dá a oportunidade para outras pessoas crescerem com você. Porque você tem que nomear pessoas, gerentes, pessoas que vão te ajudar a fazer a gestão de tudo. Então, você acaba dando muitas oportunidades também. E aí, eu queria algo que fosse prestador de serviço. E aí, eu comecei a buscar e tinha uma pessoa da família do Valdinei, que era minha amiga também, pessoal, que já tinha um negócio na nossa cidade, então lá eu não podia montar. E aí, falei com ela falou, não, é um negócio bacana, que dá certo, que eu acho que dá pra você tentar. Então, eu entrei em contato com o Paranabanco. E foi onde eu comecei a minha jornada. Então, eles tinham algumas regras. E aí começou toda essa parte aí, acredito que desafiadora pra mim. E durante esse tempo que você ficou em casa cuidando dos filhos, você nunca se acomodou também. Você sempre foi buscando conhecimento, aprendendo. Sim, porque o Valdinei, ele trabalhava como funcionário nessa empresa. E depois ele comprou um caminhão e começou trabalhando, fazendo... Que é aquela coisa, né, Fran? Você nunca pode depositar seus ovos em uma única cesta. Tenha várias cestinhas e você nunca vai passar dificuldade na sua vida. Então, era isso que ele fazia. Ele trabalhava, mas o patrão dele também era muito bacana. Ele sempre olhava para isso também e falava, não, compra o seu caminhão, eu pago o frete para você, você já vai carregar nos lugares, você vai com o caminhão, então você ganha o salário por você ser o comprador e ainda ganha o frete por você estar trabalhando. E começou dessa forma. Então, eu cuidava dessa parte ali fazia em casa. Administração Fazia da casa. Isso e disso. Fazia administração dessa parte do caminhão, fazia administração da casa. Enfim, sempre tive ali na ativa. E nunca me desliguei totalmente do trabalho. Nunca. Sim. E aí, quando eu falei, vou para esse lado, aí eu entrei em contato com o Paranabanco, aí o Paranabanco falou o seguinte, olha, tem duas questões. A primeira, a gente não pode abrir uma loja em Rolândia, que é onde você mora, porque já existe uma loja aí. E para abrir em outra cidade, você tem que mudar. A gente entende que para um negócio dar certo, a pessoa tem que morar na localidade que ela vai abrir a loja. Isso era uma regra antiga, porque o banco sempre foi muito conservador e ele queria muito que o dono do negócio estivesse bem presente. E antigamente, né, isso já faz 7 anos, eles tinham mais essa regra. Hoje já é bem mais tranquilo, porque, por exemplo, eu tenho 3 lojas, uma em cada cidade, e consigo administrar muito bem. Então, isso era uma regra antiga que, ao longo dos anos, aí, o banco mudou isso aí, e acho que foi bem legal, porque com isso a pessoa consegue... Isso 7 anos atrás. 7 anos atrás. 7 anos atrás. A pessoa consegue expandir mais Sim. quando ela abre mais exceções, né? E aí, a cidade que o banco tinha como meta para aquele ano, que o ano era 2016, era Cianorte. E o Valdinei, trabalhando ainda nessa empresa, ele tinha muito cliente de gado nessa região, que ele trabalha com gado. E ele comprava e falou, olha, eu acho que não tem nenhum problema a gente mudar para lá, eu posso morar lá, posso trabalhar e você trabalhar lá também. Tem nenhum problema, podemos encarar esse desafio junto. E aí, beleza, concordamos com isso e eu fui para cima. Aí, arrumei escola, arrumei apartamento, arrumei
Tudo. Sem conhecer ninguém. Não, sem conhecer ninguém. Mas tudo por Deus, tá? Sim. Sempre coloque Deus à frente de tudo e seus planos sempre darão certo. Porque eu sou católica e tenho minhas devoções ali, né? Sempre pedindo a intercessão. E eu sou muito devota de Nossa Senhora. Inclusive, um dia eu fui 4 vezes para Cianorte procurar ponto comercial. Sozinha, porque ele trabalhava, não podia sair. Então foi um desafio que eu encarei sozinha. Então eu fui 4 vezes para Cianorte procurar ponto. Mas o primeiro dia que eu cheguei, eu não conhecia a cidade. Eu cheguei, parei meu carro em frente a uma sala comercial e tinha uma placa de aluga-se. Tava tudo fechado assim com aqueles papel craft e tinha uma placa de aluga-se. Eu liguei pro proprietário e o banco ele tinha também algumas regras ali pra gente iniciar o negócio. Então o aluguel tinha um teto máximo que não podia ser muito alto, justamente para direcionar e não ter problema de financeiros ali na gestão financeira já de início. E aí, esse valor, essa sala, o valor era um pouco fora do teto que o banco dava. Então, eu olhei, tipo assim, mas sabe quando você bate o olho e fala, nossa, que sonho se pudesse ser aqui? Sabe, aquele, né? Quando seu coração bate forte. Gente, olha, ouça o seu coração. Porque quando seu coração bate forte, ele tá confirmando tudo que você deseja. E foi muito real isso comigo. E aí, eu procurei. Ponto. Aí vim mais 2 vezes. Fui em todas as imobiliárias, andei a cidade toda. E aluguel sempre mais caro, sempre mais caro. Então era uma característica da cidade, aquela faixa de valores ali, de sala comercial. E aí, um dia eu falei pra ele assim, ó, eu vou colocar todos os meus pedidos num papel. Peguei um papel, anotei tudo que eu queria. Eu queria uma sala comercial, que a minha loja fosse se fixar. Que ela fosse ser referência naquela localidade. Eu queria uma escola onde... Porque imagina, meus filhos iam mudar totalmente a vida deles. Ia sair de perto da família, ia sair da cidade, da casa, da escola, dos amigos, tudo. Então eu pedi uma escola, né? Que Deus encaminhasse uma escola que tivesse uma boa recepção, que recebesse eles com amor, com carinho. Um apartamento, eu queria um apartamento mobiliado, porque eu não ia me vender, nem alugar minha casa, eu ia deixar ela montada, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Então eu queria um apartamento todo mobiliado. Aí eu fui procurar esse apartamento. E eu queria que Deus também direcionasse pessoas. Que hoje, para você empreender, você depende muito de pessoas. Então, eu queria que Deus colocasse pessoas que tivessem os mesmos objetivos, as mesmas metas, que tivesse sempre olhando para a mesma direção que eu. E anotei tudo isso num papel. E eu tenho dentro da minha casa um altar de Nossa Senhora ali e tal, onde tem minha Bíblia e onde eu deposito ali todas as minhas intenções. E coloquei dentro do manto de Nossa Senhora e fui dormir. E no outro dia, o Valdinei foi comigo nesse dia. Que foi o dia que a gente ia bater o martelo em tudo. Aí, nesse dia, ele foi comigo. Aí, levantei de manhã, catei esse pedido, coloquei no meu bolso. No bolso de trás da calça. E fomos para Cianorte. Chegamos lá, eu mostrei primeiro essa sala, que era a sala que eu tinha visto a primeira vez. Falei com o proprietário, ele veio, a gente fez o contrato. Aí, saímos dali, eu falei pra ele, antes da gente ver o restante das coisas, vamos conhecer a igreja aqui de Cianorte? Porque eu sempre ia sozinha, então era corrido. Aí, nesse dia, a gente resolveu ir junto. E aí, a gente chegou na lateral da igreja, pra entrar, na lateral. E aí, achando que era a porta lateral da igreja. E quando a gente entrou, era uma capela do Santíssimo. E eu fui também na esperança de ter algum lugar para eu depositar os meus pedidos ali dentro da igreja. Para que todas as missas o padre estivesse rezando por mim ali dentro daquela cidade, dentro daquela matriz. E quando eu entrei dentro da capela, tinha um Santíssimo enorme, assim, exposto, assim. Embaixo, aos pés do Santíssimo, tinha um vidrão, assim, enorme, com os pedidos das pessoas. E, né, aliás, todos os oratórios ali, para quem quiser fazer, rezar o terço. E eu peguei... Nossa, quando eu entrei, bati o pé e eu vi aquilo, parece que Deus falou comigo naquela hora, assim. Nossa, gente, eu comecei a chorar, assim, foi... E até hoje, quando eu lembro disso, assim, eu me emociono, porque parece que Deus falou realmente comigo naquela hora. Vem que eu tô te esperando, sabe? Parece que eu ouvi isso, assim, muito claro. E aí eu tirei aquele pedido do meu bolso e fui lá, depositei lá, e me ajoelhei ali, rezei o terço. Né, entreguei tudo nas mãos de Deus e falei, aqui seja a sua vontade, para onde o Senhor me mandar eu vou.
Daí saí dali, a gente foi, deu certo o apartamento, fizemos o contrato. Cheguei no apartamento todo mobiliado do jeito que eu precisava. Acho que eu levei só a geladeira e a televisão, o resto tinha tudo, até fogão. Levei tudo. E tinha tudo, e eu só levei isso. E aí, a escola, cheguei na escola, sabe? A escola me tratou super bem. Enfim, o Guilherme, ele fazia acompanhamento porque ele tem dislexia. Então, a escola, sabe, foi super receptiva com essa situação. E sabe quando deu tudo certo? E o ponto? O ponto, eu entrei em contato com o proprietário e aí a gente fez um acordo, ele me deu um desconto. Eu paguei 6 meses antecipado, porque eu tinha, né, o dinheiro da herança lá da minha mãe, que ela tinha dividido. Então, eu paguei 6 meses antecipado, ele me deu um desconto. E aí, o banco concordou com o valor. E deu super certo. Gente, tô nesse ponto até hoje. Nunca mudei de ponto. O proprietário, assim, é fantástico, sabe? Super compreensivo, porque isso que é muito legal, uma parceria. Sim, com certeza. Porque pra ele é importante ter um inquilino lá firme, forte e que paga certinho. Fixo, né? Que não fica mudando. É, exatamente. E que cuida. Sim. Porque o Paranabanco, ele tem também o padrão de loja. Então, você tá sempre pintando, tá sempre cuidando. Então, a sala, ela fica bem cuidada. Então, é bom pras duas partes. E a gente acabou fechando o negócio naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, eu resolvi tudo. Resolvi a escola, resolvi apartamento, resolvi a sala, resolvi tudo. Só ficou a parte do funcionário pra resolver. E, gente, aí sim começou os desafios. Porque o que aconteceu? A empresa que meu marido trabalhava, eles encerraram as atividades. Eles resolveram fechar a empresa. E aí, o meu marido, ele não pôde ir comigo. Ele teve que ficar em Rolândia pra daí abrir o próprio negócio também. E começar também a vida dele, mas o negócio dele era ali. Ele não poderia sair dali, como eu ia fazer. Então, eu tive que ir sozinha, eu e as 2 crianças. E foi um ano muito difícil, porque quando eu cheguei lá, o Murilo, que é o meu mais novo, ele é mais quieto, mas ele é muito, assim, apegado. Ele não tem essa demonstração, assim, mas ele é muito apegado. E o que aconteceu? Ele ficou doente, com 30 dias ele ficou doente. Depois ele melhorou. Ficou doente de novo. Enfim, a gente ficava sozinho. Eu tinha que fazer tudo. Eu era mãe, o pai, todos os dias. E a gente só se via, eu e meu marido, no final de semana. Ele ficou na nossa casa e eu fiquei lá no apartamento com os 2. Só nós 3. E foi um ano super difícil. E administrando a loja. Administrando a loja, administrando a casa, ajudando ele lá também, porque estava também começando. Financeiramente falando, foi difícil. Emocionalmente falando, foi difícil. Profissionalmente falando, foi difícil. Mas nós precisamos escolher qual é o nosso difícil, sempre. E a minha escolha foi por realmente querer me movimentar, sair da minha zona de conforto, ter minha independência financeira, poder oferecer para os meus filhos segurança, poder oferecer para eles uma qualidade de vida. Porque eu vejo assim, ó, o que você pode oferecer para os seus filhos de herança de verdade? Estudo. Isso ninguém nunca vai tirar deles. O Guilherme não quis estudar, mas eu pude auxiliá-lo a começar também a empreender. Que hoje o Guilherme já tem, ele não quis estudar, mas ele gosta de caminhão, então ele tem um caminhão que transporta gado e ele já trabalha e é dele, ele não tem parcela e ele já começou a vida dele ali empreendendo e também ganhando o próprio dinheiro. Não depende de mim. E o Murilo, que quer estudar e que eu tenho que trabalhar para dar estudo para ele. Que isso eu tenho certeza que ninguém vai tirar dele e que com o estudo ele vai seguir a vida dele com certeza também, independente. E aí, fiquei esse 1 ano lá trabalhando. E eu vaginei aqui e até que não teve jeito. Foi ficando doente. E um dia eu resolvi levar ele no pediatra, porque ele começou a cair na escola. Sem sentido, ninguém empurrava, não acontecia nada e começou a cair. Daí, muito engraçado, eu cheguei no pediatra e o pediatra falou assim pra mim: mãe, se você quer resolver o problema do seu filho, volta pra sua casa. Se tiver alguém que se sacrificar, que seja você. Gente, e assim, ó, o que eu fiz pra RS dar certo? Então, as crianças entravam 7 horas da manhã. Eu deixava as crianças 7 horas da manhã, passava todos os dias lá naquele Santíssimo, porque Deus falou comigo.
naquele dia e eu ia lá todos os dias falar com ele. E saía dali, a loja abria só 8h30 e eu ia pra loja. Então, quando os funcionários chegavam, eu já tinha feito café, já tinha limpado a loja. Naquela época não tinha nada digital, era tudo físico, preencher contrato, fazer tudo para mandar pro banco, tudo pelo correio, aquelas pilhas de contrato, preenchido tudo praticamente à mão. Então eu fazia tudo isso. Então, outra coisa que eu lembrei muito disso hoje, quando a gente, né, tava falando, a minha mãe fazia esse porta a porta e o crédito consignado agora ainda deu uma melhorada, mas ainda é muito forte isso, tá? Visita. Trabalho porta a porta. Como que foi pra você abrir a loja lá, sem conhecer ninguém? E como que foi pra dar certo? Porque é difícil sem conhecer ninguém, né, gente? Ter sem quem indica, aquela pessoa que chegou de outra cidade, quem é ela? Não dá, né, essa credibilidade. Querendo ou não, a pessoa fica um pouco receosa. É aquilo, né? A palavra da Bíblia, a frase da Bíblia de 365 vezes todos os dias, não tenha medo. Então, você não pode ter medo e não pode ter vergonha. Então, eu fui na associação comercial, me afiliei lá. Eu procurei as mídias, né, da cidade, jornal, rádio, para poder fazer a divulgação. E assim, tá? Uma coisa que eu tenho muita gratidão, realmente, pela cidade toda de Cianorte. O pessoal lá é bem receptivo. Eu tive o trabalho também de um rapaz que lá é muito forte, isso na nossa cidade não tem, mas é uma coisa bem legal. Que é aquele trabalho de locução, de porta de loja. E o Rafael Araújo vai ver o podcast. Ele sabe tanto que ele me ajudou. Então a gente fazia trabalhos na porta da loja ali ficava na esquina mesmo, panfletando, e ele ali no microfone, chamando as pessoas. E aí a gente pegava as pessoas, oferecia um cafezinho. E assim, Deus realmente colocou bons funcionários desde o início. Eu tive algumas pessoas que passaram por mim ali, que não estão mais comigo hoje. Tem uma que está comigo até hoje, que é a Evelyn. A Evelyn tá comigo desde quando começou. E a gente passou por muita coisa junto, e ela me ajudou a abrir as outras lojas, ela sempre estava ali do meu lado me apoiando. E aí, essa parte, você sempre quando você vai abrir um negócio numa cidade diferente, é muito interessante isso. Sempre procure a associação comercial daquela cidade, tente se afiliar, porque ali tem muitas oportunidades. Uma coisa que eu vi que é muito importante, eu vi esse dia falando isso no Instagram, inclusive. Network, gente. Se faça presente, né? Tanto na associação comercial, quanto em eventos da cidade. Se mostre lá todos os dias. Se apresente. Se apresente, né? Esteja presente, né? Esteja presente. E aí, você está dentro da associação comercial da cidade, nada mais é do que network. Porque ali você tem contato com tudo que se refere ao comércio da cidade. Palestra, e a gente começou a participar de treinamento, de palestra. Aí eu convidei as pessoas, eu fiz um ofício, mandei para as pessoas públicas, mandei para as pessoas, fiz ofício, convidei para a inauguração, fiz uma inauguração bem feita. Então, chamei o pessoal do jornal, fiz parceria com esse menino que me ajudou muito. Então, isso daí movimentou muito. Tem que ser dinâmica, tem que ter coragem. E assim, coragem, gente, é porque assim, às vezes você tem vergonha de fazer certas coisas. Eu catava a cestinha, colocava balinha, bombonzinho com panfletinho e ia pra fila dos bancos, onde tinha maior concentração de pessoas, ia pra avenida nos pontos de ônibus, ia nos centros de convivência. Todo lugar que tinha aglomeração de pessoas eu estava. E eu ia pessoalmente, gente, ia. E eu sempre falo, né, muito engraçado, porque o não a gente já tem. Exatamente. A gente tem que ir em busca do sim, né? Sim. Um bom vendedor, ele é aquele que vai em busca do sim. O que ele faz, gente? A cada 10 pessoas que a Rosângela aposta que ela chamava na rua, 9 era não. Então, e a pessoa que, né, lutou, a Rosângela, e agora tem 3 lojas, vai contar aí da abertura das outras lojas, foi porque eu tenho certeza que ela foi em busca do sim. Ela teve uma mentalidade positiva, porque é super difícil você escutar 9 nãos, hein, Rosângela? Não, nem me né? fala. Então, assim, é muito não, pra gente ir em busca do sim. E é assim, quando você não tem medo, coragem. Quando você tem essa coragem, você, junto com a coragem, você tem confiança em você tem autoconfiança. Então, o que depende de você, depende dos seus braços, que é o que eu queria pra mim, algo que dependesse de mim, eu sabia que eu ia fazer. Não importava a dificuldade que eu fosse enfrentar, nada ia me parar.
Nada. E isso é algo que a gente tem que ter em mente. Eu quero empreender, eu quero resolver qualquer problema da área da sua vida. Não tenha medo, tenha coragem e tenha autoconfiança em você. Porque o que depende de você, ninguém te para. E eu tinha muitos, uma palavra bem popular, uma frase bem popular, né? Sangue no olho. É isso mesmo. Então, isso daí fez com que realmente eu fosse pra cima. Então, era feriado em Cianorte, eu via um feriado municipal, por exemplo. Qual cidade a gente pode ir fazer uma ação o dia inteiro? Aí saía de Cianorte, passava o dia nessa cidade, numa praça, panfletando, abordando. Então, era feriado, mas eu não parava. Eu tava em atividade, trabalhando, buscando. E eu fiz isso por uns 3 anos muito forte. E quando o pediatra falou pra eu voltar, eu voltei. Então, em Cianorte, morando, a gente ficou 1 ano só. E a partir dali, eu ia. E às vezes eu passava 2, 3 noites ali, voltava pra Rolândia, ia. Até eu montar essa estrutura de gestores que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma estrutura de pessoas competentes, muito competentes, que me acompanham, que me auxiliam e que são gestores e que realmente tem algumas pessoas que a gente vê hoje nas redes sociais falando muito sobre isso. Tenha equipe, tenha um negócio, tenha uma equipe que você não fique preso. Porque senão você não consegue expandir, você não pode crescer. Porque se você tiver que estar presente 100% do seu tempo no negócio, como você vai crescer? Como você vai abrir outras unidades? Que foi o que aconteceu comigo. Então, depois de 1 ano, eu abri a unidade de Maringá. Depois de 3... eu abri em 2017, eu comecei em 2016 o planejamento. Abri em 2017 Cianorte. 2018, abri Maringá. E 2020, abri Londrina. Então, foi meio que na sequência, assim. Então, para você abrir 3 lojas em cidades diferentes, numa distância aí, né, de pelo menos 200 km entre uma e outra aí, de Londrina. Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem. Então, você tem que saber delegar. E tem que ter pessoas. E tem que reconhecer. Porque muitas vezes, gente, às vezes a pessoa, ela se preocupa muito com o financeiro. Mas o reconhecimento financeiro, ele faz parte. Mas ele não é 100%. Você reconhecer a pessoa, como profissional. Como ser humano, como né? Ser humano. Você consegue ter pessoas ao seu lado que vão realmente querer fazer parte. Elas vão querer fazer parte. Não é você querer que ela faça parte. Elas vão querer fazer parte daquilo. Elas são pertencentes àquele, exatamente, né, lugar. E isso daí aconteceu muito comigo. Talvez porque... é muito importante, teve uma vez que tinha um quadro, acho que era no Fantástico, que o proprietário de essas empresas muito grandes, que a pessoa geralmente gosta de tomar decisões partindo de trás de uma mesa, uma sala com ar-condicionado. Aí qual é a visão que ela tem do cara que tá lá na produção? Qual a visão que ela tem da dificuldade? Para ela tomar uma decisão importante, o que ela sabe ali realmente de fato? Porque, gente, não é porque você é o proprietário, porque você é o dono, porque você é o empreendedor, que de fato você sabe tudo para tomar todas as decisões. Você realmente tem que estar no campo de batalha. Você tem que saber um pouco de tudo ali. E tem que estar presente, sempre. Então, não é porque eu delego, porque eu vou uma vez a cada 20, 15 dias na loja, que eu não tô dentro do campo de batalha com eles, entendeu? Então, a gente precisa estar também incluído em todo momento para tomar as decisões. E também reconhecer as dificuldades que as pessoas têm. Porque daí, quando você reconhece, a pessoa realmente se sente parte. Fala, não, ela me entende. Então, e eu acho que também, Rosângela, porque você passou desde o começo por todos os setores. Você sabe de tudo. Desde a pessoa que limpa, a pessoa que faz o café, a pessoa que atende, a pessoa que vai levar o bombom. Não foi que caiu ali de bandeja, né? Então você foi uma pessoa que soube desde o começo todos os processos. Então você tem essa dor da faxineira. Se ela reclama de alguma coisa, se ela sabe ou se ela questiona, você sabe. Exatamente, porque eu lavava o banheiro, eu limpava o chão, eu fazia o café, eu saía para fazer as visitas externas em outras cidades, passava o dia inteiro no sol quente. Então, ia na fila lá do banco. Hoje eu tenho uma pessoa especialista na antecipação de FGTS na loja de Londrina. Eu tenho, na loja de Cianorte, eu tenho 2 pessoas especialistas
especialistas na antecipação do FGTS, que é esse trabalho na unha. Físico mesmo, porta a porta, igual a vendedora do Avon lá atrás. Então, isso daí é uma coisa que eu fiz muito. Então, eu sei como funciona, eu sei a dificuldade que tem. Então, você reconhece que o trabalho da pessoa é importante para a empresa. Então, você toma decisões, você vai melhorando também ali o padrão da sua empresa com base naquilo que você já viveu. E você tem que saber o que acontece, tem que estar em todos os lugares. E principalmente reconhecer o esforço e a dedicação de cada um. E isso vai fazer a sua empresa crescer. Ter pessoas de confiança, saber delegar, porque a gente não consegue abraçar o mundo sozinho. Eu nunca quis isso. E a gente sempre conversa muito sobre isso. E realmente, isso é algo que muitas pessoas têm dificuldade. Tem, de delegar. E aí a pessoa não cresce. Não tem como, gente. Ou você delega, ou você vai sempre ser daquele mesmo tamanho. Porque você não consegue abraçar o mundo sozinho, tá? E o que você acha que é o maior desafio hoje da sua empresa? O que você acha? Você, Rosângela, qual que é o seu maior desafio profissional? Meu maior desafio profissional hoje, no meu segmento, tá? É o mercado. O mercado do crédito consignado, ele depende muito do ambiente político. Então, hoje é um desafio muito grande. Quem tá na nossa presidência, ela faz muita diferença. Isso é um dos. E o segundo sempre será pessoas. Por isso que a gente tem que ter essa mente aberta. Tem que saber muito como administrar isso. E assim, para você ter boas pessoas, tem que pensar que você precisa estar sempre investindo em treinamento, sempre estar investindo nas pessoas. No ambiente de trabalho tem que ser um ambiente confortável, limpo, bonito, aconchegante, para que as pessoas queiram estar ali todos os dias também. São os maiores desafios aí, eu acho que considero, no meu segmento, no meu nicho, o mercado. E pessoas também são um grande desafio aí para você todos os dias. E como a gente falou, né, pessoas precisam de pessoas. A gente tem que saber valorizar, estar bem do lado de quem tá lá nos reconhecer. E tenho alguns projetos para colocar, claro, ainda em prática. Sim, né? A gente montou agora recentemente o departamento nosso de setor digital, onde a gente consegue estar fazendo um trabalho mais forte a nível de Brasil. Então a gente fala com o Brasil todo, porque a gente tem um setor digital hoje, que é uma loja digital dentro da loja física. Esse setor funciona na cidade de Cianorte, porque a gente tem loja sobre loja, então embaixo é atendimento físico, em cima atendimento digital, que a gente consegue abranger aí Brasil todo o território brasileiro, e a gente consegue fazer esse atendimento de forma digital, 100% digital. Toda a contratação e tudo, porque como é banco, então tem muita regra, né? Muita lei, então é bem tranquilo para o cliente. E hoje, depois de 7 anos, ele já ficou tudo online, não tem mais nada... Sim, tudo online. Ficou bem mais fácil, né, de trabalhar, porque você consegue trabalhar daí a nível de Brasil. Existe alguns estados que não aceitam essa formalização de forma digital, por conta... Todo mercado tem, né, as suas questões. E no crédito consignado não é diferente. Existe, sim, algumas pessoas que trabalham de forma errada. Por isso que quem vai contratar o crédito consignado é muito importante procurar uma empresa com marca, tá? Eu sou a RS Negócios e sou correspondente exclusivo do PB consignado do Paraná Banco. O Paraná Banco está há mais de 40 anos no mercado. É um banco ainda não muito grande e ele é só especializado nessa área de crédito consignado, somente atende convênios, né, que é estado. Mas tem muitas lojas. Mais de 140 lojas espalhadas pelo Brasil, né? Cada loja é um proprietário, no meu caso a RS Negócio somente na cidade de Londrina, Maringá e Cianorte. E nós fazemos esse atendimento de forma física e forma digital. Regional, ali de forma física, a gente consegue fazer visita, vai nos convênios, tá presente para as pessoas conhecer, né? O rosto das pessoas, e isso faz a total diferença também. Mas de forma digital a gente consegue prestar um bom atendimento, a gente tem assim uma visibilidade legal. Tem algumas parcerias para divulgar o nosso negócio, parcerias com pessoas que têm credibilidade, principalmente no Instagram. A gente falou muito sobre isso no nosso primeiro episódio, né? A importância do Instagram hoje nos negócios. E o Instagram realmente é uma ferramenta que me ajuda muito a divulgar o nosso negócio, o nosso produto, a nossa empresa. E dá credibilidade também, né? A pessoa sabe quem é você. É a vitrine, né? Vitrine digital. Vamos dizer assim, que o Instagram hoje é a nossa fachada digital, nossa vitrine digital.
igual você tem lá a sua vitrine física, eu tenho a minha vitrine digital, que é o Instagram. E o que você espera pro seu negócio profissional pra daqui uns anos aí? Você, Rosângela. Como que vai estar a Rosângela daqui uns anos? RS Negócios. Para RS Negócios, eu ainda pretendo montar mais uma loja. É um projeto que eu tenho. Não sei ainda quando, mas eu pretendo montar mais uma loja. Acredito que posso voar ainda mais alto. Temos vários planos. Eu tenho capacidade para isso, tenho energia para isso. Gente, comecei meu negócio, dona de casa, tá? Lá, cuidando dos meus filhos, do lar. Mas aos 36 para 37 anos, eu falei, gente, eu não tô morta. Eu não posso parar minha vida aqui. Eu tenho meus filhos e eles dependem de mim, precisam de mim. E é por eles que eu tenho que sair e ter... Porque assim, o fato de você trabalhar fora não é só questão de dinheiro. É questão de informação, de você estar ativa, de você estar no meio, de você fazer network, de você se sentir útil para a sociedade também, né? Isso, útil. Você se sente bem. A sua autoestima fica mais elevada porque você tá ali no meio de pessoas inteligentes, aprendendo todos os dias e tá aberto a aprender, isso é muito importante. Então, aos 37 anos, às vezes a pessoa já tá, né, meio querendo ficar mais tranquila. Não, eu falei, não, agora que eu vou começar mesmo, de fato. E ainda hoje, com 43 anos, eu ainda quero crescer mais. Eu tenho muitas coisas para realizar, tanto na área pessoal, quanto na área profissional. Tem muitas coisas ainda pendentes para colocar em prática. Com certeza. E eu sempre falo, né? A gente tem que ser útil para a sociedade e pensar, olha, Rosângela, o tanto, gente, que ela tá dando oportunidade para outras pessoas, né? Lembra quando Deus sempre fala dos dons? A gente não pode pegar o nosso dom e deixar guardado. Ela pegou o dom dela, que é uma pessoa ativa, uma pessoa que sabe vender, que é vendedora nata. O que ela fez? Ela foi lá e expandiu e está ajudando outras pessoas a também a continuar aí. Exatamente. No banco, a gente trabalha muito com meta, né? E a gente tem que transferir essa responsabilidade também para os nossos colaboradores. E eu vejo dessa maneira. A meta, essa pressão que gera, eu gosto disso. Eu me sinto assim... Peraí, quando a pessoa coloca uma meta pra mim, eu me sinto honrada. Eu falo, essa pessoa acredita em mim, essa pessoa confia em mim, ela sabe que eu tenho potencial, tenho capacidade de entregar esse resultado. Então, eu acho que quando você entrega uma meta, talvez no princípio dá aquele impacto, assim, tipo, a pessoa, sei lá, vendeu 200 mil mês passado, você vai dar uma meta de 300 pra ela. Aí você olha e fala, ai, que absurdo, não. Mas daí você se você parar pra pensar, você fala assim, eu vejo muito isso quando o banco faz isso com a gente. Eu falo, meu Deus, mas parece que o ano passado a minha meta era 10% disso, agora aumentou tipo 90%. Então, quer dizer, o banco confia em mim. Porque ele vê capacidade em você. Então, quando você tiver uma meta alta, que você, em vez de você encarar como uma pressão, não. Encarem como a pessoa realmente, ela confia. Desafio. Um desafio. E assim, a pessoa tá realmente confiando em você, aquele resultado. Porque ela acredita em você. Que legal a pessoa acreditar na gente, né? Quando muitas pessoas, talvez de dentro da sua casa, não acreditam em você. Quando muitas pessoas, às vezes, olham e falam, ela não vai sair do lugar. ela não tem capacidade, ela não estudou, ela não fez isso, ela não fez aquilo. E daí, de repente, uma pessoa de fora, um banco lá de Curitiba, te joga uma meta assim. Aí, ao princípio, você encara aquilo como uma pressão, mas depois você olha pra aquilo e fala, eu sou foda. Eu posso, eu tenho capacidade, eu tenho competência. Por isso que o banco depositou essa confiança em mim. Então, eu vou pra cima. Então, eu não vou ter medo. Lembra da palavrinha? Não tenha medo. Todos os dias, 365 vezes na Bíblia. Não tenha medo. Simplesmente tenha autoconfiança, tenha coragem, acredite que o resultado, gente, ele é automático quando você tem toda essa energia positiva. Tá direcionada, né? E eu penso assim, a coragem, ela tem alguns pilares, né? Então, tenha coragem para fazer, tenha coragem para falar e tenha coragem para viver. Porque se você tem um propósito de vida, você vai ter que viver um processo. E nem sempre o processo vai ser fácil. Na grande maioria das vezes, o processo é difícil. Eu tive que abrir mão da minha casa, eu tive que abrir mão do conforto da minha casa, de estar perto do meu marido, de estar perto da minha família, de estar na minha cidade. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa para construir a RS de hoje.
Eu tive que abrir mão de muita coisa. E eu tive que sacrificar meus filhos por 1 ano. Doeu isso muito em mim. Foi doloroso, foi difícil. Eu olhava para aquilo. Eu chorei muitas vezes sozinha. Mas eu tive, assim, um apoio de Deus muito forte na minha vida. Muito presente todos os dias. E não desisti. Desistir nunca foi uma opção para mim. Nunca passou pela minha cabeça desistir. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Não desista. E tem uma frase que eu gosto muito. Do filme da Cinderela. Pra quem já assistiu o filme da Cinderela, gente, é uma frase muito legal, que ela diz assim, a Cinderela fala muito isso, que a mãe dela, né, estava doente, sabia que ia morrer, e a mãe dela falou pra ela, quase praticamente ali no final da vida: tenha coragem e seja gentil. Porque realmente, você tendo coragem e sendo gentil, todas as portas vão se abrir pra você. Que foi o que aconteceu comigo lá em Cianorte. Fui gentil com as pessoas, procurei, entrei, fiz network, abri as portas. E a gentileza e você ter coragem, isso aí. Gentileza gera gentileza. Gentileza é humildade também, né? É humildade. Então, assim, foi uma frase que eu sempre tive no meu coração, assim. E posso te falar? Dá certo. Deu certo. Ter coragem, ser gentil, você nunca vai perder. Sempre você terá portas abertas, oportunidades te esperando, pessoas sugerindo novos caminhos, te ajudando, querendo estar do seu lado. Isso é muito legal. As pessoas quererem estar do seu lado, você ser querida. Gente, olha, não tem coisa que me faz mais bem na vida do que chegar nas minhas lojas. Sabe, eu tenho um relacionamento com os meus gestores, com os meus colaboradores. Eles me recebem com muito carinho, sabe? Com alegria. Gente, é incrível estar lá. Eu amo estar no meu trabalho. Amo. Amo estar com os meus colaboradores, com as pessoas que estão ali comigo. Porque realmente eu me sinto assim... Sei lá, não tem nenhuma palavra que define, assim, a felicidade que eu sinto quando eu estou realmente trabalhando. Realizada, né? Realizada. Por ter feito um trabalho tão bem feito. E né? construir tudo que eu Sim. construí, saber que eu construí tudo isso sozinha. Claro que meu marido me apoiou, mas ele nunca esteve ativo comigo dentro da loja. Então eu construí isso aí, realmente, com muito esforço e muita dedicação. E se você pudesse, pra dar um conselho agora pro pessoal aí, o que você, pessoa que tá lá em casa, olhando a gente, assistindo a gente aí pelo YouTube, uma mãe que fica lá, ai, vou, não vou, tô passada, já tô acima da idade, tô fora do mercado. Rosângela, que conselho você daria? Acredito que podemos fechar esse podcast com 3 palavras que acredito que são uma reflexão realmente para que todo mundo que tem vontade de fazer alguma coisa, se sentir útil. Tempo. Tempo vale mais que dinheiro. Não perca tempo. O tempo é agora. Se você tem 30, se você tem 40, não importa. Se você tem saúde, é agora. Tempo vale mais que dinheiro. Não perca tempo. Se você quer viajar, vai hoje. Se você quer empreender, vai hoje. Se você quer sair pra jantar com a sua família, vai hoje. Se você quer fazer um network, vai hoje. Tempo vale mais que dinheiro. Não deixe o tempo passar, porque você não sabe o que vem pra amanhã, tá? Uma outra palavra bem importante, que na verdade é justamente isso. Palavras. Use as palavras certas. Sempre que você for falar alguma coisa, pense antes, reflita antes e use as palavras certas. Porque você nunca vai levar um não, se você souber usar as palavras corretas. As pessoas sempre vão estar prontas para estar do seu lado, te apoiando, te ajudando e principalmente elas vão te entender. Você vai conseguir se comunicar se você souber usar as palavras certas. E a mais importante de todas, oportunidades. Nunca deixe faltar nunca deixe passar uma oportunidade. Aproveite todas. Vai dar certo? Não sei, mas eu tentei. Eu não deixei passar a oportunidade. Não deixe passar nenhuma oportunidade. Pode ser a última oportunidade ou pode ser a melhor oportunidade da sua vida. Então, é por isso que estamos aqui. Não deixamos passar a nossa oportunidade. Quando a sorte bater, ela tem que encontrar a gente trabalhando. Exatamente. E disponível para aceitar essa oportunidade. Porque a sorte pode ser nada mais do que uma oportunidade. Se ela te encontrar ali,
você vai estar pronto. Então não deixe passar nenhuma oportunidade. Gente, então essa foi a Rosângela. A nossa história. 43 anos, 2 filhos, uma empresa incrível. Já tem várias aí, vai abrir muito mais. Eu tenho certeza disso. E coloque aí nos comentários o que você achou, qual o insight que você teve dessa história incrível. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem histórias parecidas e tem muito medo. Exatamente. E é isso, gente. Não tem segredo. Momentos difíceis fazem pessoas fortes. Então, se você está vivendo um momento difícil na sua vida, entenda que a maneira que você vai encarar esse momento fará toda a diferença. Você será forte lá na frente e com certeza será vencedor. Com certeza. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho e nos siga lá no nosso Instagram. E esse foi mais um podcast das duas.